aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Muito bom dia para você que está aqui ligado e ligada na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar o Bastidores do Poder nesta quarta-feira, dia 22 de março de 2023. O Bastidores do Poder é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+. Eu, Rose Guglielminetti, o Edmilson Siqueira, somos os apresentadores e produtores do programa. Edmilson Siqueira, muito bom dia para você. Bom dia, Rose. Bom dia, ouvintes do Bastidores do Poder. E tem o Tiago Prudente também, que já está a postos lá. Ele já está aí? Eu não tinha visto o Tiago ainda. Tiago, bom dia. Bom dia, Rose. Bom dia, Edmilson, para quem está ligado na Rádio Bandeirantes de Campinas. Pois é. Bom, gente, você pode acompanhar o Bastidores do Poder pelo bandmulti.com.br ou pelos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes de Campinas, além do youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas, também pelo facebook.com/RBCampinas 857. E para participar do programa, você pode mandar a sua mensagem de texto ou de áudio para o 97102-1493. 97102-1493. E nós vamos começar o programa hoje com uma operação da Polícia Federal que está nas ruas para poder prender pessoas, ou uma quadrilha, vamos assim dizer, que estava organizando para poder atacar autoridades e agentes públicos aqui de Campinas, não, de todo o Brasil e também em Campinas e região. Essa operação está sendo colocada. O Heitor Fredo, ele deixou pronto um boletim para a gente poder ouvir, mas antes, um dos alvos dessa quadrilha é o senador, o ex-juiz Sérgio Moro. Vamos ouvir o boletim do Heitor. Oi, Rose, bom dia a você, bom dia a todos que estariam espalhados também em outras unidades da Federação. Além de São Paulo e do Paraná, em função do ex-ministro e agora senador Sérgio Moro, também seriam alvos dos criminosos, agentes públicos do Distrito Federal, do Mato Grosso do Sul e do estado de Rondônia. Esses ataques estavam sendo planejados, ainda não teriam sido cometidos e foram antecipados por esse trabalho de inteligência da Polícia Federal. O senador Sérgio Moro, inclusive, já se manifestou pelas redes sociais através da conta de Campinas e Piracicaba, onde supostamente funcionaria o cérebro dessa operação, aqui na RMC. É a Operação Sequaz. É um termo referente a uma pessoa que segue um líder e segue uma seita. E, nesse caso, a intenção dos criminosos, segundo a Polícia Federal, seria praticar sequestro, extorsão e até homicídios contra autoridades públicas brasileiras. Entre elas, o ex-juiz, ex-ministro da Justiça e atualmente senador pelo estado do Paraná, Sérgio Moro. A operação conta com 120 policiais federais nos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Mas os alvos desses criminosos estariam espalhados também em outras unidades da federação. Além de São Paulo e do Paraná, em função do ex-ministro e agora senador Sérgio Moro, também seriam alvos dos criminosos agentes públicos do Distrito Federal, do Mato Grosso do Sul e do estado de Rondônia. Esses ataques estavam sendo planejados, ainda não teriam sido cometidos e foram antecipados por esse trabalho de inteligência da Polícia Federal. O senador Sérgio Moro, inclusive, já se manifestou pelas redes sociais através da conta no Twitter. Às 8h07, ele escreveu o seguinte: sobre os planos de retaliação do PCC contra minha pessoa, minha família e outros agentes públicos, farei um pronunciamento à tarde na tribuna do Senado.
por hora. Agradeço à Polícia Federal, Polícia Militar do Estado do Paraná, policiais legislativos do Senado e da Câmara, Polícia Militar de São Paulo e Ministério Público do Estado de São Paulo e aos seus dirigentes pelo apoio e trabalho realizado. Ao longo do dia, outras autoridades que estavam na lista também dos criminosos como alvo devem se pronunciar publicamente. Nós vamos continuar acompanhando e trazendo os desdobramentos, principalmente aqui para a região de Campinas. Rose. Olha, o Lincoln, o outro alvo do PCC, né, seria o Lincoln Gaquia. Ele integra o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado em São Paulo, do GAECO, ou seja, o promotor também estaria aí como um dos alvos da quadrilha. Tiago Prudente, como que caiu aí no Ministério Público essa operação e o fato do promotor ser alvo dessa quadrilha? O Rose, o Tiago, no momento, ele está, acho que, atendendo a uma ligação importante. Ok, aí, então você, Edmilson. Ele responde daqui a pouco, né? Como que você avalia essa operação? Eu vejo mais um lance enorme, né, da grande ousadia dessa quadrilha, aí, desse crime organizado, né, dessa facção criminosa que precisa ser reprimido. E ainda bem, né, que a Polícia Federal conseguiu desbaratar essa ação aí e partiu para a prisão dos elementos, né, que compõem essa quadrilha. Além do Sérgio Moro e do Lincoln Gaquia, aí, acho que havia outros envolvidos aí que eram alvos, né, do PCC e provavelmente ia acontecer. No mínimo, ia acontecer alguma tragédia por aí, certo? Que a gente ia lamentar muito. Agora, vamos ver, a Polícia Federal está atuante, certo? O governo, pelo jeito, está prestando atenção, o governo, através dos seus mecanismos de repressão ao crime organizado, e está atuante aí, e vamos ver. A gente tem que fazer de tudo, o Brasil tem que fazer de tudo para acabar definitivamente com esse crime organizado, com essas facções criminosas. A gente está vendo o exemplo do Rio Grande do Norte lá, 8 dias seguidos de ataques por lá, ainda não acabaram, apesar de já ter mais de 600 policiais atuando lá, e ainda eles continuam atacando. Então, é uma coisa muito séria e um dos objetivos do atual governo tem que ser acabar de vez com esse crime, com essas facções todas que dominam aí os presídios e o crime organizado no Brasil. Olha, o que eu acho que tem que deixar bem claro, né? Ainda bem que a polícia conseguiu desbaratar, está cumprindo o mandado de busca e apreensão e de prisão contra essas pessoas, porque quando você ataca um senador, você está atacando o Estado brasileiro. Porque quando a vereadora Marielle Franco ela foi assassinada lá no Rio de Janeiro, quem foi atacado não foi a vereadora, né? Mas sim o Estado brasileiro. E o Estado brasileiro precisa responder, Edmilson, com força contra o crime organizado, porque senão a gente começa a ficar num país em que quem manda de fato é o crime organizado e as autoridades ficam acuadas. O ministro da Justiça, Flávio Dino, ele veio a público também pelo Twitter para poder falar sobre essa operação, parabenizando aí a Polícia Federal em relação a essa ação. E ele escreveu o seguinte: foi investigado e identificado um plano de homicídio contra vários agentes públicos. Hoje, a Polícia Federal está realizando prisões e buscas contra essa quadrilha. Meus cumprimentos à equipe da PF pelo importante trabalho. É isso que a Polícia Federal tem que fazer. Ela tem que cumprir com antecedência para que nós não tenhamos, nesses outros estados, por exemplo, São Paulo, ataques, né, contra agentes públicos, por exemplo, esse promotor que era alvo dessa quadrilha, porque muito provavelmente esse promotor deve ter prendido integrantes do PCC, e esses integrantes foram para os presídios federais, que são muito mais difíceis para que os presídios federais eles têm uma outra forma de gestão, né? E esses presos eles têm muito mais dificuldade para poder falar com o mundo externo, ou seja, eles têm muito mais dificuldade para poder comandar o crime de dentro das prisões, e uma forma de você conseguir neutralizar a força dessas quadrilhas é mandando esses homens para os presídios federais. Muito provavelmente esse promotor deve ter feito isso e por isso ele virou alvo das facções. Um dos atos desse promotor, viu, Rose, foi transferir o Marcola, né, de São Paulo para o Presídio Federal de Brasília, se não me engano, certo? Uhum. E a partir daí, ele fez outras coisas também, mas a gente tem informação dessa ação dele que acabou provocando a ira aí dos bandidos todos, né? Por isso ele ficou marcado para morrer pelo PCC.
Então a gente precisa desarticular mesmo, precisa sufocar essas quadrilhas e começando, Edmilson, pela questão financeira, porque quando a polícia consegue asfixiar essas quadrilhas, tirando a grana, e como que eles conseguem grana? É o tráfico de drogas, são os roubos aos bancos, aos carros fortes, você consegue neutralizar o poder dessas quadrilhas. Agora, o que eu não consegui entender direito, Tiago e Edmilson, foi se os alvos dessas quadrilhas... Pelo que eu entendi, os alvos seriam esses, por exemplo, o Sérgio Moro, o promotor e outros agentes públicos. Agora, não seria um repeteco do que está acontecendo lá no Rio Grande do Norte. Não seriam as instituições os alvos, né? Não, é outro plano. Pode falar, Tiago. Não tem nada a ver. Desculpa, eu estava no telefone, que eu estava atendendo uma fonte de Brasília, que eu estava apurando essa história. Só para atualizar, são agora, nesse momento, 9 pessoas presas, até agora pela Polícia Federal, que cumpre 21 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão em 4 estados. E não tem nada a ver com o que está acontecendo no Rio Grande do Norte. Seria um plano nacional, inclusive confirmado pelo próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que seria um plano nacional de sequestro e tentativa aí para matar algumas autoridades. No caso do atual senador Sérgio Moro, até perguntei para essa fonte, qual que é o motivo que teria o interesse de matar o senador Sérgio Moro. Aí a fonte me disse, não é algo confirmado, a investigação ainda está em sigilo, mas o que se tem é que seria porque o Moro determinou a transferência do Marcola, que é chefe do PCC quando ele era ministro da Segurança Pública. E seria uma espécie de vingança do PCC contra o Marcola. E por isso essa retaliação. Além disso, a transferência de outros integrantes para presídios de segurança máxima. O Gaquia é um promotor que a gente já conhece há muito tempo, ele faz um trabalho contra essa organização criminosa há muito tempo, ele é ameaçado praticamente diariamente, anda com segurança, então infelizmente é um nome que está ali sempre nessas listas, é um promotor que hoje vive com segurança 24 horas, mas faz um trabalho impressionante de combate ao PCC. Também tem a confirmação de que um comandante da polícia seria um dos alvos desse grupo. Mas comandante da polícia de onde, Tiago? De qual estado? Não consegui confirmar ainda, mas o que tudo indica seria um comandante da polícia de São Paulo. Só que o que acontece hoje? O PCC hoje tem braços no Brasil inteiro. Antigamente era uma organização criminosa que atuava principalmente no estado de São Paulo. Hoje tem braços no Brasil inteiro e fora do país. Atua no Paraguai, na divisa com a Bolívia. Então, para a gente ter uma noção da extensão, esse seria um ataque nacional. Estou tentando confirmar de que estado a fonte me passou que provavelmente é de São Paulo, mas ele ainda não confirmou, não consegui confirmar essa questão. E você falou, Rose, de atacar a questão questão financeira desses grupos. A polícia encontrou cofre, apreendeu dinheiro, carros de luxo, para a gente ter uma ideia do tamanho dessa operação hoje. Daqui a pouco deve ter um balanço nacional sobre ela. Bom, e, gente, depois o Heitor também deve voltar para o programa para poder atualizar, porque, segundo o boletim do Heitor, o cérebro, né, estaria aqui na região de Campinas e a polícia estaria, neste momento, cumprindo esses mandados de busca, apreensão e também de prisão. Aproveitando que nós estamos falando de segurança pública, gente, nós temos a intenção do governo Lula de destinar uma grande parte de recursos federais para estados e municípios, para que tanto as prefeituras quanto os governos estaduais possam adotar o uso de câmeras corporais nas polícias militares e guardas civis. O próprio governo petista vai pôr o equipamento nos uniformes das forças policiais da União, que são a Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública e Polícia Penal Federal. Alvo de críticas dos bolsonaristas durante a campanha eleitoral de 2022, o projeto a ser adotado pelo governo do PT foi criado em São Paulo durante a gestão do ex-governador João Dória, que ele estava na época no PSDB.
As câmeras dos uniformes devem se tornar, segundo o governo federal, um eixo estruturante da gestão do Lula na segurança pública. A administração petista pretende estabelecer uma marca na área e combater a imagem de que o partido daria pouca atenção ao combate ao crime. Quando o PT ele decide, e ele está inclusive buscando investimentos no BID, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, para poder alavancar medidas no combate à segurança pública, no combate à criminalidade, o PT, de fato, ele não quer mais ficar com essa pecha de que ele é favorável aos bandidos e defensores e inimigos da polícia militar. Só que, por outro lado, Tiago e Edmilson, a polícia militar, os policiais, eles não gostam, muitos não querem o uso dessas câmeras. O governo Dória, quando ele adotou o uso das câmeras, foi justamente na época em que estava tendo muitas denúncias de excesso da polícia, de alguns policiais militares contra a população. E o Dória, me lembro que eu participei de uma das coletivas, e o Dória disse o seguinte: olha, as câmeras vão proteger não só a população, mas principalmente o bom policial. Porque o bom policial, ele não tem nada para esconder. Então, ele usando as câmeras, ele vai estar, inclusive, sendo protegido por, se um morador quiser fazer uma denúncia falsa contra um policial, ele tem ali uma prova de que ele agiu de forma correta. Edmilson e Tiago, como que vocês acham que os policiais vão receber essa decisão do governo federal em determinar uma política nacional? Eu estou entendendo isso como uma política nacional do uso dessas câmeras nos uniformes dos policiais. Olha, Rose, como você disse, né, e como já disse o Dória lá atrás, né, quem não deve não teme, né? O bom policial que cumpre a lei normalmente, ele vai receber isso como naturalidade. Vamos ter uma câmera agora mostrando a atividade dele. Já o mau policial, aquele que acha que um suspeito preso e algemado tem que ser espancado antes de chegar na delegacia, ou se tem que pegar 4, 5 policiais em volta de alguém e ferir essa pessoa, dando chutes e tudo mais, certo? Quando a pessoa está completamente indefesa, desarmada e tudo mais, esses policiais vão ter que mudar o comportamento ou vão ter que sair da polícia, certo? Porque podem ser pegos em flagrantes por uso de violência desnecessária, certo? Contra pessoas que podem ser culpadas ou não, mas não cabe ao policial determinar se aquela pessoa tem que sofrer uma pena desde lá. Ele tem que prender a pessoa. A partir do momento que o suspeito está imobilizado, acabou a ação policial. Coloca dentro do camburão e leva embora. Leva para a delegacia, certo? Vai fazer o auto lá de flagrante, etc e tal. A missão da polícia é essa. E, claro, há proteção também. Se o bandido está armado, atira contra a polícia, eles podem revidar. Isso está tudo certo nos regulamentos aí das polícias, certo? Mas não tem nada que exercer uma violência desmedida, né, contra pessoas indefesas. Isso é terrível, certo? E essas câmeras aí é muito bom mesmo que o PT não tenha problema nenhum de pegar um programa que foi implantado pelo Dória e tentar colocar esse programa a nível nacional. Eu acho ótima essa medida, e todas as medidas que são boas de algum governo ou de outro que podem ser copiadas, tem que ser copiadas numa boa, sem problema nenhum, certo? De falar, não vamos fazer isso porque era do outro governo. Isso é ridículo, né? Então, o PT está certo aí. Eu estou elogiando o PT por essa medida de que vai implantar aí câmeras em todas as polícias do Brasil. Eu espero que todos os estados e todas as guardas municipais das prefeituras também adotem essa mesma medida, certo? Que coloquem câmera em todo mundo para que a gente possa ter uma tranquilidade maior, né? Não só o cidadão, como o próprio policial. O policial que é cumpridor do seu dever não vai ter problema nenhum em usar essa câmera no corpo. E nós, os cidadãos, agradeceremos, né, essas câmeras todas, porque um cidadão preso não pode ser vítima de uma violência policial no meio da rua, ou dentro de um camburão, ou no meio do mato aí, certo? Sem ser provada a sua culpa. E nem é para ser. A polícia não tem que ser violenta. A polícia tem que ser repressora, certo? Dentro da medida, dentro das leis de proteção aí de todo mundo. Tiago? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que colocar é que polícia não faz justiça. A polícia prende e a justiça julga. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Quanto às câmeras, eu, sinceramente, já tentei ouvir os argumentos de quem é contra o uso das câmeras. Mas, até hoje, eu não vi um sentido
para argumentar ser contra o uso das câmeras em servidores públicos. Para quem trabalha em uma empresa privada, tem câmeras o tempo todo ali no local onde ela trabalha, fazendo ali um monitoramento para a segurança dela, para a segurança da empresa, e as câmeras trazem uma segurança tanto para quem está sendo abordado pela polícia, quanto para quem está agindo, para o policial. Por que para o policial? Porque depois, se aquela ação dele for questionada, a imagem da câmera vai mostrar que ele agiu corretamente. Então, eu acho que é uma política necessária de ser implantada. Não é um negócio novo, não é um negócio que foi criado no Brasil. No restante do mundo, isso já funciona. Então, como no Brasil a gente gosta de falar, olha, mas lá fora é desse jeito. Lá fora tem. Eu não entendo por que o questionamento sobre colocar essas câmeras em todas as tropas da polícia, sejam elas de elite, sejam elas que fazem o policiamento ostensivo, porque é necessário. Se é um servidor público, o policial não tem nada a temer, faz o seu trabalho corretamente, não tem por que a ação não ser gravada para dar segurança para o policial, para quem é abordado pela polícia, e claro, quando houver um erro de protocolo ou de conduta, para que a polícia possa corrigir. Isso também é muito importante, e para que os órgãos de ouvidoria, corregedoria e também de acusação, o próprio Ministério Público, quando for acusar, possam usar esse elemento, que é uma prova a mais para condenar quem cometeu um crime, e caso tenha um abuso policial, que ele também possa ser corrigido. Só para encerrar, Rose, os dados mostram que as câmeras funcionam e diminuíram a letalidade policial e, principalmente, a morte de policiais, que a gente tem que colocar isso. As câmeras também reduziram a morte de policiais, e esse é um ponto importante. O Edvalmir, Thiago, está falando para você, no Brasil, a polícia enxuga gelo e escuta o meliante dizer, bom não é quem prende, bom é quem solta. Não, eu acho que aí é um outro problema, é uma outra discussão. A gente vai discutir Código Penal, a gente vai discutir como a questão da justiça funciona, a questão de como é aplicada a lei no nosso país. Realmente tem muitos crimes que as pessoas cometem que o juiz entende que é um crime de pequeno potencial ofensivo e a pessoa sai. E muitas vezes essa pessoa já tem um histórico de vários crimes. Aí é uma outra questão. É uma questão de como essa lei é aplicada, é uma questão da falência do nosso sistema penitenciário, que não recupera ninguém. A verdade é essa. A pessoa vai presa e não é recuperada. Porque, lembrando, a prisão não é só para a pessoa ficar encarcerada. Era para ter um processo de recuperação daqueles presos. Isso não acontece. É muito raro você ver alguém que foi para a cadeia e passou por um processo de recuperação. Tirando os presos que vão para Tremembé, que é uma cadeia exemplar, mas onde só tem presos de crimes famosos, que a verdade é essa. Tirando os outros presídios, fica todo mundo amontoado e não tem processo nenhum de recuperação, de ressocialização dessas pessoas. Porque eu sei que muita gente vai tacar pedra aqui, mas não adianta jogar na cadeia e achar que resolveu, porque um dia essa pessoa vai sair de lá. E aí? Ela vai voltar para a sociedade, vai voltar a cometer crimes? Ou você prefere que ela seja ressocializada e volte a ser alguém produtivo dentro da sociedade? E o pior, Thiago, é que quando essa pessoa está dentro da cadeia, além dela estar lá amontoada, como você colocou, você tem o crime organizado, ele é quem define e quem manda lá dentro. Nós tivemos, por exemplo, essa história do Rio Grande do Norte, o que nós tivemos? O PCC foi uma cisão entre o PCC e os comandantes locais. Aí montou-se o Sindicato do Crime, em que e tudo começou dentro da cadeia do Rio Grande do Norte. Foi um conflito entre as duas facções dentro de uma cadeia, em que uma facção matou mais de 20 pessoas de outra facção, e ali começou toda essa divisão. E o Sindicato do Crime tomou conta lá do Rio Grande do Norte, inclusive das penitenciárias. Então, a primeira coisa que o Estado tem que fazer é tomar posse. Quando eu falo tomar posse, é da gestão, é do controle em relação ao que acontece dentro das próprias cadeias. É você diminuir o poder do crime organizado. Eu já disse aqui, quando uma pessoa é presa, ela é presa 10 horas da manhã, ela chega na cadeia, vamos supor, 5 da tarde, às 5h10,
a família já está recebendo uma ligação para poder fazer um depósito mensal num determinado Pix, numa determinada conta, que vai sustentar aquela organização criminosa. E aquilo é para poder proteger o parente dentro da própria cadeia. Ou seja, quando o preso ele entra dentro de uma cadeia, ele está à mercê, ele não está sob os cuidados do Estado, mas à mercê de quem manda lá dentro. Quem manda lá dentro é o crime organizado. Então, enquanto o Estado não decidir, de fato, enfrentar o crime organizado, nós vamos ter eles tentando matar promotores, como esse promotor que combate o crime organizado. Você imagina, gente, a vida desse promotor. Ele tem que andar com segurança, a família dele deve andar com segurança, ele deve estar tomando remédio para ansiedade, porque você vive debaixo do medo. Mas, mesmo assim, ele não fez com que ele recuasse. Então, assim, ou o Estado, de fato, enfrenta o crime organizado e, de fato, tem que decidir destruir isso. Eu falo destruir mesmo, é acabar com o crime organizado para que a população de bem consiga viver em paz. Porque enquanto não estiver isso, a gente vai fingir que a polícia prende bandido, vai para a cadeia, que ele vai ser recuperado. Quando ele não vai ser recuperado, ele vai sair de lá pior do que entrou, e o crime é que manda nesse país. Rose, só para ver o tamanho da encrenca, né, do que nós estamos falando, né, e para os nossos ouvintes também ficarem sabendo, o Fórum Nacional de Segurança Pública divulgou no ano passado um amplo estudo sobre o crime organizado no Brasil e descobriu que o Brasil tem ao menos 53 facções criminosas em atuação, sendo que cada estado e o Distrito Federal tem ao menos um grupo com presença registrada. Organizações do crime como o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho, né, o PCC e o CV, se rivalizam na disputa por territórios e têm atuação nacional. A facção paulista, né, de origem paulista, está presente no Distrito Federal e em outros 24 estados. Já o grupo nascido no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, atua em 13 estados, além do Distrito Federal. Certo? Os dados são da edição especial do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgada em julho do ano passado, certo? Então, é isso, eles estão atuando no Brasil inteiro, uma organização enorme, certo? Com muito dinheiro, né? Hoje mesmo a gente viu, eu vi na sequência dessas prisões aí, cofres abarrotados de dinheiro, certo? Que eles foram apreendidos também. Então, é isso aí. O Brasil, eu espero, né, que o governo Lula ele resolva combater de fato o crime, porque esse negócio de ter imagem que não combate o crime, a imagem é consequência da atuação dele, a consequência de fato, não é só a imagem dele, ele de fato desleixou e relaxou muito no combate ao crime nos 14 anos aí que ficou no poder. Eu espero que agora ele perceba que essa situação é muito mais grave para o brasileiro, certo? E combate o crime do modo como ele deve ser combatido. Olha, o Edivaldo está dizendo o seguinte, gente, Rose, resumindo, a direita prende e a esquerda solta. Eu não concordo, Edivaldo, porque a direita também, ela solta bandido também, e você tem hoje, quando você fala da força das facções criminosas, nós temos políticos de esquerda e políticos de direita, que são, inclusive, financiados por essas facções criminosas para poder serem eleitos e representar os interesses dessas facções. Então, na verdade, o Estado é que precisa assumir o controle e destruir e acabar com essas facções criminosas. Edmilson, facção não tem direita ou esquerda. Facção vai atuar naquilo que vai ganhar dinheiro para eles. O crime organizado é pragmático. Dizem que o mercado é pragmático, o crime organizado é pragmático. Quem acompanha, a gente que faz reportagens diariamente, sabe disso. Não tem direita ou esquerda, ele é pragmático. E só para desmentir nessa afirmação aí do ouvinte, infelizmente, eu não vi progresso nenhum, né, durante o governo Bolsonaro no desbaratamento dessas quadrilhas todas, inclusive a relação de muita gente ligada ao Bolsonaro com milicianos lá no Rio de Janeiro, certo? Ficou notório isso daí, ficou quase que provado, certo? E não houve um combate ao crime. Inclusive o juiz Sérgio Moro, que tinha
estava começando a atuar muito bem como ministro da Justiça, acabou sendo tirado do governo praticamente, certo? E impedindo que ele continuasse o seu combate. Ele foi tirado do governo, Sérgio Moro, né? Exatamente, foi tirado do governo porque o governo resolveu interferir em nomeações que cabiam única e exclusivamente ao juiz e sem um motivo plausível, né? Ele queria botar gente do próprio Bolsonaro nos postos-chave da polícia para proteger sua família, certo? Como ele próprio declarou, o Bolsonaro declarou isso, certo? Então, não há esse negócio de direita e esquerda, não, sabe? Político que não é bem intencionado, ele favorece o crime organizado. Eu espero que o PT esteja mudando essa mentalidade, certo? Porque o Bolsonaro não mudou, não. Olha, o Edson Elias está dizendo que é uma vergonha para um estado e para um país uma universidade fechar as portas por causa do crime organizado. Ele diz: o estado e a nação estão de joelhos. Ele está se referindo à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que teve que suspender as aulas em razão dos ataques que o estado está passando por conta desse sindicato do crime que está atuando há 8 dias, como o Edmilson falou, com menos força, mas ainda com ataques lá no Rio Grande do Norte, e o governo federal já mandou 600 homens para poder tentar sufocar a ação desses criminosos. Gente, nós temos mais coisas para falar de violência, mas nós vamos para o intervalo, porque a gente tem uma entrevista, depois a gente vai para a entrevista e depois nós voltamos sobre essa questão da violência. São 10 horas e 33 minutos, a gente vai para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Ei, você que me escuta aí, você sabe do que o Programa de Ativação Econômica e Social de Campinas, o PAES, é capaz? O PAES é capaz de aumentar os investimentos em infraestrutura, construir 16 novas creches com 5.000 vagas, de fazer Viracopos bater recorde em cargas movimentadas. Olha, o PAES é capaz até de fazer Campinas ter o maior carnaval da história. O Programa de Ativação Econômica e Social é capaz de fazer Campinas andar na velocidade que ela merece. Com o PAES, a gente pode mais. Prefeitura de Campinas. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O viaduto Miguel Vicente Cury, na região central de Campinas, recebe obras de recuperação das juntas de dilatação no piso. Por conta disso, os motoristas que trafegam pelo local deverão ficar atentos para as interdições parciais. Os bloqueios serão realizados no período das 8h30 da manhã até as 4 da tarde de segunda a sexta-feira. As obras são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e os trabalhos dependem das condições climáticas. A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a INDEC, informa que vai fazer bloqueios parciais. Será fechada uma faixa de rolamento por vez e a interdição começa no sentido bairro Centro. A INDEC avisa também que os motoristas devem redobrar a atenção ao transitar pelo local e que, caso seja possível, devem adotar rotas alternativas. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você.
fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 10 horas e 36 minutos, nós estamos de volta com o Bastidores do Poder e neste momento a gente vai para a nossa entrevista porque a grande discussão hoje na área econômica, está todo mundo de olho lá para saber se haverá, em Brasília, né, no Banco Central, para saber se haverá ou não redução dos juros, que hoje está aí num patamar de dos juros que hoje estão num patamar de 13,75%. Bom, o que os jornais estão trazendo é que deve haver uma manutenção desses juros, e quem vai falar conosco agora é o Jasson Vieira, economista-chefe da Infinity Asset. Jasson, bom dia, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Jasson? Alô? Bom dia. Olha, eu acho que ele não está... Ele está aí, meninos, ou não? Mas está com o interfone ligado? Eu com sinal ruim, eu não estou conseguindo ouvir você. Vou fazer a conexão. Você consegue me ouvir? Você consegue me ouvir, Jasson? Bom, Tiago e Edmilson, vamos lá. Enquanto ele não entra, o que vocês acham? Vocês acham que vai ter a manutenção ou não dessa taxa? Eu, particularmente, não sou de achar muito nessas coisas, já que eu não sou um especialista em economia, né? Vou esperar o Vieira aí falar, certo? Mas a unanimidade, né, dos analistas, né, a gente tem visto nos jornais tudo, todo mundo está falando, não há ninguém que fale hoje que vai aumentar ou diminuir a taxa de juros, que ela vai se manter nos 13,75%, e é o que eu acho que o Copom vai decidir isso às 6h30, né, mais ou menos, que a gente vai saber o resultado da reunião. Então, a expectativa é que mantenha, para desgosto, né, do governo, que queria que já houvesse aí uma indicação de baixa, né? Mas a manutenção e a não elevação da taxa de juros já é alguma coisa que indica que a coisa daqui para frente ela pode começar a baixar na próxima reunião, daqui a 45 dias. Vamos ver, né? Vamos ver. A expectativa é essa hoje. Bom, o Jasson Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, já está conosco. Jasson, você me ouve bem? Bom dia. Bom, gente, eu vou desistir, não está dando. Bom, Tiago, o Lula, né, se tiver a manutenção em 13,75, quem vai ficar muito bravo vai ser o Lula. Por quê? Porque ontem ele disse o seguinte, abre aspas do presidente, eu vou continuar batendo, tentando brigar para que a gente possa reduzir a taxa de juros, para que a economia possa ter investimentos. Tiago, ele falou para a Agência Brasil e o site Brasil 247. Vai se continuar essa queda de braço, né, entre o Lula e o presidente do Banco Central? Acho que essa queda de braço vai continuar. A gente tem que aguardar aí agora a reunião do Copom para ver o que vai ser decidido. Acho que não há uma sinalização de queda, mas assim, de manter a taxa, mas é que depende muito do que vai acontecer. A gente tem que esperar essa reunião do Copom para ver o que vai. Mas o que eu tenho certeza, se a taxa se mantiver aí em 13,75, a pressão do governo contra essa taxa vai aumentar. Essa retórica política deve aumentar nos próximos dias. Há uma preocupação também, porque é a questão dos juros reais, né? A gente fala muito da taxa Selic, mas a gente tem que fazer aquela conta dos juros reais, descontar a inflação, e aí o Brasil fica entre as maiores taxas de juros reais do mundo, que dá ali 6 e alguma coisa, eu tenho um número aqui, eu vou pegar para vocês. Então, acho que essa questão, Rose, é uma discussão importante que a gente tem pela frente. A taxa de juros brasileira é algo que está impedindo investimentos, segundo o governo, porque impede aí muitas empresas de seguirem, até pegarem dados para conseguir fazer empréstimos. Então, a gente tem esse ponto nesse momento. Eu não sei o que o Banco Central vai divulgar, porque há uma pressão geral aí nos bancos centrais pelo mundo nessa questão dos juros depois da quebradeira dos bancos em alguns países. Então a gente tem que aguardar para ver. Mas o que tudo indica, se a taxa ficar em 13,75, a gente vai ter mais problemas pela frente aí na questão política. Eu duvido muito que o clima vá diminuir se o Banco Central mantiver a taxa. Lembrando que ontem nós comentamos aqui no programa que todo mundo que estava naquele evento no Rio de Janeiro,
de Economia, que tinha investidores e empresários, e o próprio vice-presidente, o Geraldo Alckmin, todo mundo fez uma defesa pela redução da taxa de juros. Mas é aquilo que o Edmilson falou, não tem segredo, né? Para você poder combater a inflação, você tem que tirar o dinheiro, você tem que botar juros para poder as pessoas pegarem menos crédito, colocar menos dinheiro no mercado, né, Edmilson? Não tem saída. Sim, não tem uma saída, né? Aliás, se tem uma saída, né? Tá todo mundo reclamando da taxa de juros. Se tem uma saída para diminuir a taxa de juros, por favor, que se apresente, né? Uma delas é você ter um plano econômico factível, né? Certo? Ter um plano de combate à inflação bom, né? Por parte do governo, e esse plano não surgiu até agora. O próprio Lula, que podia ter divulgado o plano ontem, que o Haddad levou para ele, não. Adiou para início de abril, quando ele voltar da China e de um outro país lá que ele vai, certo? Para lá. Então, adiou mais aí algumas semanas, né? O anúncio de um plano que pode acalmar o mercado. Se ele próprio não está contribuindo para acalmar o mercado, por que ele fica pedindo para reduzir taxa de juros? O Lula precisa entender que a taxa de juros ela é uma consequência da economia, não é uma causa de estar fazendo a economia ficar ruim, certo? É consequência, a taxa de juros é consequência. A inflação dos alimentos, eu volto a bater nesse ponto, está muito mais elevada do que os 5, alguma coisa de inflação oficial que nós temos, certo? A gente vê isso todo dia. Ontem mesmo eu citei aqui um exemplo de uma empresa de administração de vales refeições aí, que hoje, que o vale refeição durava 18 dias há 2 anos atrás, hoje está durando 12, certo? Então a inflação está comendo, a inflação dos alimentos está comendo todo mundo aí por uma perna. E isso precisa acabar, precisa diminuir essa inflação urgentemente, certo? E o governo precisa colaborar com isso. Agora, ficar fazendo bravata e berrando contra o Banco Central, etc. Tal, é o pior caminho que a gente pode ter. Agora, quando o Lula decide adiar, né, a divulgação desse arcabouço fiscal, que está todo o mercado, todo mundo está esperando, estava esperando para essa semana, ele dá um recado muito ruim para o mercado, mas eu acho que o pano de fundo, Edmilson, é o seguinte: ele justificou dizendo o seguinte: só vou fazer isso quando eu voltar da China, porque ele vai fazer essa viagem, volta só depois do dia 31, e a justificativa era o seguinte: não tinha sentido você divulgar o plano e o ministro viajar comigo. Só que o que eu tenho lido e que os economistas têm colocado, principalmente quem escreve sobre economia e que está lá em Brasília, é de que o plano foi adiado porque o Lula não gostou do plano apresentado pelo Haddad e está tendo muita resistência, inclusive dentro do PT. O Haddad, ele está enfrentando muito fogo amigo. E o PT, obviamente, quer a autorização para poder gastar, para poder cumprir as promessas de campanha que a gente já sabia lá na época da campanha, que algumas promessas que o Lula fez eram promessas que iriam precisar abrir a chave do cofre, num cofre, Edmilson, que não tem dinheiro. Essa é a questão, né? E às vezes você tem até dinheiro, se gastar de forma correta. E agora está claro que está todo mundo dizendo o seguinte: o Lula não gostou do plano que o Haddad colocou. Por quê? Porque o plano do Haddad prevê você ter ali um certo bom senso para não gastar demais, para poder fazer com que a economia se desenvolva, mas com responsabilidade. E essa responsabilidade, quando eu falo responsabilidade, é no sentido de que você não vai sair gastando feito louco e quebra o país, né? Pois essa história aí de que não fica bem divulgar o plano e depois viajar, como assim? Eles vão viajar dia 25, hoje é dia 22. Se divulgasse o plano ontem, tem hoje, amanhã e depois, né? Para você dar 1000 entrevistas por aí, explicar todo o plano e o mercado aceitar ou não aceitar. Eu não sei qual é o plano, se o plano é bom, se não é, certo? Então essa desculpa é esfarrapada. Na verdade, é aquilo que você falou. O Lula deve ter forçado a barra com relação ao Haddad e falou: não, eu quero mais dinheiro para gastar em educação, em saúde, seja lá onde for, certo? Que ele quer mais dinheiro para gastar. E o Haddad vai ter que se virar para arranjar esse dinheiro. Agora, do cofre não é que vai sair, porque o cofre não tem mais dinheiro nenhum, tem um déficit enorme, tem uma dívida enorme guardada no Tesouro Nacional que chega perto de 300 bilhões de reais, certo? Um déficit orçamentário. Então não tem dinheiro para gastar mais do que já está previsto no orçamento. Então, eu não sei o que vai fazer. Mais impostos? Também o país não aguenta mais impostos, certo? Claro que vender as estatais ou acabar com as maracutaias dos salários dos políticos, diminuir a folha de pagamento, não se fala nisso no governo do PT, né? Então, vamos continuar sofrendo aí, talvez não tenha saída, não. Olha, Thiago, o Haddad disse que ele está otimista para poder encontrar esse equilíbrio entre sustentabilidade fiscal e o desenvolvimento socioeconômico do país. E que ele deve apresentar até o fim do ano algumas medidas
como o novo marco regulatório para parcerias públicos-privadas, ações para melhorar o ambiente de crédito, e tudo isso está nas mãos lá do Tesouro Nacional. Você acha que o Haddad vai conseguir apagar esse fogo amigo? Olha, eu acho que o Haddad mostra uma habilidade política e a gente tem que esperar para ver o que o ministro tem a dizer. Por que eu falo isso, Rose? Porque a gente tem uma ala do Congresso que apoia o Haddad e você tem o núcleo duro do PT. Não dá para dizer que o Lula não gostou do plano, porque ele não disse exatamente. O que se sabe é que teve uma briga interna do núcleo duro ali do governo que não gostou, porque quer aumentar gastos para... Se aprovado, o Lula, pelo perfil do Lula, o Lula é um cara que, se ele tivesse gostado, se ele tivesse sido aprovado, se estivesse de acordo com o que ele quisesse, ele teria mandado o Haddad, vamos para o pau e vamos para cima. Porque esse é o perfil do Lula. O que acontece é que o Rui Costa é um homem forte do governo Lula. Então, e o Rui Costa teria torcido o nariz com esse arcabouço fiscal que o Haddad apresentou. Por isso, o Lula não teria se manifestado. É bem verdade que o Lula não gostou completamente do plano, pelo que você disse. Mas, pelo que pessoas ligadas ao Planalto dizem, ele também não desgostou do plano. O plano não agradou ninguém, a verdade é essa. Ninguém gostou do plano, porque... E aí eu tenho a seguinte impressão, se ninguém gostou do plano, quer dizer que o plano é bom, porque aí não agrada nem um lado, não agrada nem o outro. Então, acho que a gente tem que esperar para ver, mas esse apoio do Congresso é importante e pressiona o Lula pelo seguinte, porque se ele tem o apoio do Congresso, esse arcabouço vai ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. E se o Lula mudar demais esse arcabouço, isso pode não acontecer. Então, tem uma pressão dupla, vem do Planalto, mas vem do Congresso também, porque quem tem a caneta nesse momento para aprovar é o Congresso, né? E falando em Rui Costa, Thiago, eu tenho a impressão que ele está bem forte no governo. Impressão não. Por quê? Porque é ele que está definindo e que vai definir, por exemplo, a história do empréstimo consignado para os beneficiários do INSS. Ele disse que vai ficar abaixo dos 2%, porque vocês se lembram que o Carlos Lupe, de forma assodada, decidiu cortar e botar os juros para menos de 2%. Os bancos recuaram, dizendo com essa taxa não tem como emprestar dinheiro, inclusive os bancos públicos. O Lupe perdeu musculatura política, nem sei se tinha, mas o pouquinho que ele tinha, ele perdeu. O Rui Costa, então, chamou para ele e já está, inclusive, dando entrevista, dizendo que até terça-feira o governo deve anunciar qual vai ser a taxa para esses empréstimos, para poder permitir, né, que os aposentados tomem empréstimos, e também disse que o governo está trabalhando para refinar a proposta de redução do valor de passagens aéreas. Aí também mostra a força dele, porque o Márcio França também, de uma forma sem combinar com o governo, sem combinar com os universitários, foi para a imprensa e disse que no Brasil nós teríamos aí passagens aéreas a R$200. As companhias vieram, ficaram tudo de olho, sem saber, dizendo o seguinte: olha, nós não estamos sabendo e não foi combinado conosco esse valor dessa passagem. E o Rui Costa, então, pegou os dois problemas que desgastaram o governo, porque essas duas questões, principalmente a dos consignados, desgastou muito o governo, chamou para ele e é ele que está respondendo. Edmilson e Thiago, ele está crescendo, a força dele ele está grande lá dentro, né? E aí eu fiquei pensando se foi por conta dele também ter sido executivo e ele está agindo ali como um governador. Eu acho que nesses dois casos aí, ele está fazendo um papel de bombeiro, né? Para apagar um pouco o fogo que criou, né? Que essas duas atitudes aí de dois ministros, as genialidades, como chamou o Lula, né? A primeira de falar que ia ter passagem de R$200 para os aposentados, coisa que esqueceram de combinar com as empresas de aviação, né? Se eles podem pagar, depende, porque passagem de avião, você não pode falar
que vai custar R$200 um voo do Rio de Janeiro para São Paulo e vai custar R$200 um voo de São Paulo para Belém do Pará, certo? Tudo isso depende. E as empresas aéreas têm um outro detalhe, né? Elas trabalham com um lucro bem pequeno, né? Eu já ouvi isso de economistas, que o lucro das empresas aéreas é bem pequeno. Então, margem para descontos aí, ela é muito pequena para realizar. E aposentados no Brasil é um contingente grande. Se de repente todos esses aposentados forem favorecidos por passagens aéreas baratas, o governo vai ter que subsidiar de alguma forma isso aí, senão vai falir as empresas aéreas aí, que já trabalham com uma margem de lucro baixa. Com relação ao empréstimo consignado, certo? Tem que ver o seguinte: 2,5% ao mês de juros no Brasil é uma maravilha, né? Se você consegue empréstimo por esse valor, por essa taxa de juros, porque o normal é mais de 100% ao ano, 200% ao ano, certo? 2,5% ao mês dá o quê? Dá 30% ao ano, mais ou menos, 25% por aí, certo? E é uma taxa boa de juros ainda. Agora, tem que combinar com os bancos também. Qual é o limite que eles podem baixar essa taxa de juros, etc e tal, porque senão não sai mesmo, nem com os bancos privados, né? E muito menos com os bancos públicos, a não ser que o governo arranje uma forma de subsidiar isso também, mas o governo não pode, não tem dinheiro para ficar inventando subsídio por aí. Então, o Rui Costa cresceu sim, se fortaleceu, por quê? Porque está usando de bom senso, né? Está falando, não, vamos acalmar essa situação, não vamos deixar os ministros em maus lençóis, mas vamos mudar um pouco a intenção deles, certo? Vamos pegar a ideia deles e colocá-la de acordo com o que o mercado aguenta, com o que o mercado suporta. Mais ou menos isso. O Rui Costa foi inteligente, aí, claro, aumenta quando ele trabalha dessa maneira, apaziguando as coisas dentro do governo, ele cresce o seu poder. Não há dúvida quanto a isso. Edmilson, quem está conosco por telefone é o Geison Vieira, economista-chefe da Infinity Asset. Geison, bom dia, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Bom, nós estamos hoje, o mercado está na expectativa do anúncio da taxa do Copom e está todo mundo de olho. Vai reduzir ou não vai reduzir? Os jornais econômicos estão dizendo que o Banco Central deve manter em 13,75. Na tua avaliação, a manutenção em 13,75 é ruim para o país, ou o Banco Central está certo, ou o Lula é que está certo pedindo para reduzir? Bom, essa questão é um pouco mais complexa do que quem está certo e quem está errado. Uhum. Em novembro do ano passado, o próprio mercado já havia precificado um corte de juros, provavelmente agora, para esse mês. O que evitou que isso acontecesse, efetivamente, foram os ruídos e os sinais emitidos pelo próprio governo. Ou seja, um sinal de um fiscal muito ruim. Lá atrás, as pessoas talvez esqueçam com uma relativa velocidade as coisas no Brasil, mas lá atrás se falou de reversão de reformas, ou seja, tirar a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, aquele monte de coisa. Se gerou muito ruído, e aí agora, finalmente, que se gerou-se um período de relativo silêncio, o governo fez uma ação só na questão fiscal, que foi a elevação do ICMS, dos combustíveis, e já achou que isso seria o suficiente. Na verdade, isso não é o suficiente, precisa ver esse arcabouço fiscal. É nítido que o Lula não gostou do arcabouço fiscal, senão isso já teria sido divulgado. Ou seja, estamos aí, mais uma vez, sob a égide das expectativas daquilo que o próprio presidente quer e não o que o grupo técnico quer. Outro ponto também, você tem, importante agora, não há por parte do núcleo duro do governo um apoio ao Haddad. Aliás, não havia antes. O Haddad, ele é um querido, digamos assim, do Lula, mas ele não é persona grata dentro do próprio partido. E isso já ficou claro. Ou seja, existe uma ala que é mais expansionista, quer gastar mais, não quer respeitar os preceitos macroeconômicos e efetivamente isso acaba se refletindo nas curvas de juros, nas expectativas de inflação e adiando o processo de início de corte de juros. Nós temos uma inflação relativamente alta, mas com indicadores de que ela pode ser cadente, ou seja, que ela pode estar caindo. Atividade econômica também, de certa maneira, diz isso, mas não é só isso que faz uma política monetária. A política monetária também é feita de expectativas em relação ao quanto o governo vai gastar, porque se o governo gasta além do que ele arrecada, ele precisa se financiar. Se ele se torna arriscado para se financiar, ele precisa pagar mais juros para que as pessoas aceitem emprestar dinheiro ao governo, ou seja, comprar títulos públicos, que na verdade não passa de um empréstimo
a juros que o governo está fazendo no mercado. E quanto pior fica a situação, mais o mercado demanda. E sabendo-se que a expansão fiscal, ou seja, colocar mais dinheiro na economia, se torna inflacionário, porque se você põe muito dinheiro na economia, o dinheiro é um produto, podemos dizer assim, se o valor dele cai no conjunto econômico, o resto sobe de preço, isso se chama inflação. Então, não adianta o governo ficar batendo o pé, porque as experiências dos nossos vizinhos latino-americanos já mostrou que tentar fazer aquilo que o governo está querendo fazer, a realidade do que o governo está querendo fazer, não dá certo. Nem que o governo vá para o país vizinho e diga que lá eles estão fazendo tudo certinho. Tiago ou Edmilson? Essa inflação que a gente está vivendo, ela é real mesmo? Ou ela tem um componente aí, um componente fictício, né? Que foi essa queda forçada aí dos preços dos combustíveis. Quando voltar esse ICMS, a inflação pode subir? É isso que o Banco Central teme, por exemplo, entre outras coisas? Não, o Banco Central tem isso na conta, os economistas têm isso na conta. Ou seja, tudo que for movimentos artificiais de inflação, que não são duradouros, ou seja, não mexem com as expectativas de inflação dos próximos anos, que é onde começa a se trabalhar as expectativas mesmo, não é considerado em termos de política monetária. Ou seja, uma elevação de impostos, ela tem um impacto no que a gente chama de delta, ou seja, era tanto no mês, foi para tanto nesse mês, a inflação bate nesse mês, não bate mais. Ela bate naquele mês e acabou. Ela tem um impacto anual, óbvio, mas isso já está na conta. Ou seja, todos os economistas colocaram na conta que esse imposto em algum momento volta. E ele tem um impacto inflacionário, já teve parte do impacto que já foi absorvido. Então não é esse o problema. O problema é quando começa a ficar dúvidas em relação ao futuro da questão fiscal, se o governo vai ter capacidade de controlar seus gastos. E a gente sabe, gastos do governo geram inflação. E não é uma inflação de demanda, que é o pior de tudo. Ô Geison, a expectativa do mercado aí é que esse ano, até o fim do ano, a taxa de juros chegue a 12%, por exemplo, um pouco mais que isso, mas menos do que os 13,75%. E para o ano que vem também não fica assim abaixo de 10%. São números altos ainda, né? Você acha que o governo Lula vai conseguir se manter aí quieto, calado, diante de um BC aí que vai manter a taxa de juros e vai continuar combatendo a inflação com esse método? E deixa eu acrescentar aqui, o Edivaldo, o Jardim Mira, o nosso ouvinte, ele está dizendo que quando ele aperta os amigos dele, que são economistas liberais, eles assumem que foi um erro do governo Temer deixar os juros da Selic altos demais, por muito tempo, tentando atingir o centro da meta da inflação em 2017. E ele diz que esse erro custou 3 anos de economia paralisada. E o presidente do Banco Central atual pode paralisar o país por mais 3 anos também, se errar a mão com juros. E a inflação aí deveria ser de menos de 5%. O governo Temer errou em cima dessa fala. Aproveito e responde também para o Edmilson. Alô? Geison? Eu acho que ele caiu, né? Tiago? Oi, acho que... eu não estou ouvindo ele aqui, então não. Acho que também deve... não, também não. Então vamos para o intervalo? Nós vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouco. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Ei, você que me escuta aí, você sabe do que o Programa de Ativação Econômica e Social de Campinas, o PAES, é capaz? O PAES é capaz de criar quase 15 mil novas vagas de emprego, de reduzir os impostos e a burocracia para você empreender, de incentivar a construção civil em todas as regiões e de tornar a nossa cidade ainda mais competitiva. O Programa de Ativação Econômica e Social é capaz de fazer Campinas andar na velocidade que ela merece. Com o PAES, a gente pode mais. Prefeitura de Campinas. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Campinas está cobrando 6.400 contribuintes que devem 23 milhões e 200 mil reais de IPTU só deste ano.
De acordo com a Secretaria de Finanças, as cartas seguem com o código de barras e o vencimento programado é para esta sexta-feira, 24 de março. Além das cartas, parte desses contribuintes, cerca de 3 mil, também está recebendo SMS com informação de que há débitos registrados. Neste momento, as cartas e SMS estão sendo enviados para os imóveis comerciais. Na próxima semana, vamos enviar para os residenciais, explicou o diretor do Departamento de Cobrança e Controle de Arrecadação, Alessandro Ferreira. Para quem optou por pagar o IPTU de forma parcelada, o vencimento acontece todo dia 26 para imóveis não residenciais e dia 10 para os imóveis residenciais. A segunda via do carnê ou das parcelas pode ser acessada no link iptu.campinas.sp.gov.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 11h02, nós estamos de volta com Bastidores do Poder nesta quarta-feira, dia 22 de março de 2023. E nós nos reconectamos com o economista Jason Vieira. E o Edmilson, você pode refazer a tua pergunta? Eu perguntei se que a taxa de juros, a previsão até para o fim de 2024 não é abaixo de 10%, que é uma previsão, é um juro alto ainda, certo? Eu perguntei a ele, será que o governo Lula vai conseguir se conter ou vai tentar alguma providência fora do padrão aí contra o BC, já que a diminuição vai ser lenta e gradual, porque a inflação eu não sei se ela vai conseguir abaixar a nível da previsão aí, certo? Então, como é que o senhor vê o comportamento do governo Lula em relação ao BC, na continuidade da situação? Porque até agora eu acho que ele foi errado. Bom, o problema, na verdade, é que, como a gente citou agora, não é só a inflação. Depende do governo. O que aparenta é que o governo não quer fazer a parte dele para que os juros caiam. Exatamente. Existe algum problema, talvez político, interno dentro do governo, uma contrariedade a esse tipo de política, mas da vez que nós cortamos juros na caneta no Brasil, nós fomos para 14,25%. Essa é a questão. Quando nós jogamos os juros a 2%, que um cenário internacional da pandemia, entre aspas, permitiria 2%, nós tivemos que ir para 13,75%. Ou seja, há um erro nessa percepção de que é a política do Banco Central. Tudo bem, há uma crítica em relação à questão das metas de inflação, isso pode ser discutido desde que seja feito de maneira madura, não da maneira infantilizada que o governo está fazendo, pegando seus atacantes aí e fazendo protestos em frente do Banco Central, queimando imagens do presidente do Banco Central, esse nível de infantilidade que a gente sabe que parte de cima do governo para fazer com esse tipo de pressão, mas esse tipo de pressão é inócua. Se você tiver um governo que tiver o seu fiscal bem trabalhado, a partir desse fiscal bem trabalhado, você consegue efetivamente dar sinais de que há possibilidade de corte de juros, isso acontece, isso é natural. Então é difícil a gente dizer o seguinte, a gente está tentando culpar o paciente pela doença, que não foi ele que criou, uma doença que veio de fora. Ou seja, não adianta, não adianta. Agora, Jason, a saída, então, é o governo gastar menos, tentar segurar as contas, prestar atenção nessa questão fiscal do país para poder colocar a casa em ordem? Exato, porque não tem nenhum mal nisso. O que não se entende, o que eu não consigo entender nesse governo, é que o primeiro mandato do governo Lula, ele foi fiscalmente responsável e deu abertura para fazer todos os programas sociais que eles queriam. Eu não entendo o que o governo tanto quer ir contra esse prefeito. Porque, aparentemente, no primeiro mandato, o Lula ele gerou insatisfação em uma parcela significativa do seu próprio partido, mesmo que o resultado tenha sido positivo. Então, eu não sei se existe uma necessidade de autoafirmação da questão política, de não ter que admitir que outras vertentes econômicas deem certo, mas eu acho que, assim, a coisa mais importante, tem que se distanciar a questão política da questão econômica.
Muito importante que isso aconteça. Distanciar a questão política da questão econômica. Porque no momento que você tenta contaminar a questão econômica com a questão política, isso gera um problema enorme. Então não adianta, você faz que nem Portugal, seja um governo socialista de esquerda com o fiscal, com uma política econômica responsável. Não tem nenhuma dissonância nisso. E é isso que esse governo talvez não consiga entender. E essa foi uma grande crítica que nós economistas fizemos no final do governo Bolsonaro, quando ele disparou a gastar, jogou o fiscalismo pelo lixo, tudo isso em nome de uma tentativa de reeleição que acabou sendo fracassada. O senhor não acha que o déficit público hoje está forçando também o governo a ficar mais irritadiço aí nessa história toda, porque é um déficit público enorme que ele não encontrou lá em 2003, quando ele no primeiro governo? E esse é um dos maiores problemas. O governo Lula, ele sempre operou sobre o que a gente chama de cenário de Goldilocks, ou seja, ele pegou um cenário bom em 2003, com a casa arrumada pelo governo Fernando Henrique, ele pegou a crise de 2008, e quando foi a crise de 2008 que demandou a primeira solução séria do governo, veio o que a gente chamou de contracíclico, ou seja, em 2008 plantou-se a bomba que ia explodir no meio do governo Dilma, e que explodiu no governo Dilma. Ela, em vez de tentar apagar o fogo, ela usou gasolina, piorou a situação fiscal e acabou descambando no impeachment. Então, essa é a questão. Do primeiro momento que eles tiveram uma situação que não era de positiva, com commodities subindo, com o mundo crescendo, com tudo aquilo, a solução econômica não foi boa. E não adianta culpar a Dilma pelo que aconteceu. A Dilma, a culpa dela foi ter alimentado algo que foi iniciado no governo Lula. Tiago. E aí, a questão, ela mais ou menos volta a ser o que está acontecendo agora. Quer-se fazer uma coisa que sabe-se que já... É equivalente a você falar para a criança não colocar um garfo metálico na tomada. Se não tiver um disjuntor bom, 100% das vezes a criança vai tomar choque. Jason, a gente fala sobre a questão dos juros, mas tem a questão dos juros reais, né? Que é quando a gente pega a taxa Selic e desconta a inflação. O Brasil está no topo desse ranking. Eu queria entender como que os juros afetam a questão do crescimento, porque uma parcela dos economistas diz que os juros muito altos acabam impulsionando a diminuição do crescimento do país. Como é que você vê isso? E na questão do patamar dos juros, muita gente diz que é um mecanismo que é importante para o controle da inflação, mas que no Brasil está alto demais, que ele poderia ser um pouco menor e ainda assim controlaria a inflação. Como você vê essa questão da relação da taxa de juros com o crescimento do país? Até que ponto um pode controlar o outro para que a economia não pare? Bom, vamos lá. Primeiro, sobre a questão de juros reais. A gente que faz o ranking aqui, então, esse ranking já produz há mais de 25 anos. O que a gente quer dizer em relação aos juros reais, na verdade, é importante as pessoas notarem o seguinte. Primeiro, ele é muito mal utilizado pelo governo na tentativa de se fazer essa gritaria toda. Juros reais é os juros futuros descontados da inflação, como você mesmo citou. Mas a questão dos juros reais ser alto ou não, a gente podia ter um juro real super baixo. Inclusive, a Argentina tem um juro real negativo. E por que a Argentina tem um juro real negativo? Porque a inflação dela supera muito os juros. A gente podia estar com um juro real baixo agora. Se a gente mantivesse a 13,75, a inflação fosse para 10. O juro real ia ser baixinho. Então, utilizar o juro real, na verdade, ele é uma medida de rendimento, ponto, mais nada. Ele especificamente é uma medida de rendimento. Ele te dá uma projeção do quanto você vai ganhar na frente descontado a inflação. Agora, em relação aos juros estarem elevados e serem um contrator de economia, de atividade econômica, isso é a função do juro alto. Ah, mas aí deveria estar cortando os juros? Sim, se você for pensar do que se chama de efeitos defasados de política monetária, ou seja, do momento em que você toma uma decisão de juros agora, o efeito dessa decisão de juros acontece entre 6 a 9 meses depois da decisão. Se a gente considerar quando o Banco Central tomou sua última decisão, os juros estariam sendo cortados agora em junho, naturalmente. Por quê? Porque daí já chegou, fez-se o efeito na inflação, olhou-se para frente, ancorou as expectativas de inflação, deu tudo certo, eu posso cortar juros com relativa facilidade. O que daria 2 reuniões daqui em diante. Mas esse que é o problema, você precisa também ter sinal, você precisa ver se o governo está emitindo um sinal bom, se ele não vai ser o terceiro ponto de criação de inflação. Porque você pode ter uma inflação de oferta, que é o que nós tivemos em 2020 por conta dos problemas na China,
em 2020 e 2021. Você pode ter uma inflação de demanda, que é quando as pessoas estão comprando com velocidade maior do que a indústria consegue produzir. Isso gera escassez. Com a escassez, as pessoas acabam cobrando mais por aquilo, porque da cadeia de produção tudo fica mais rápido, a cadeia não está preparada, aí tudo acaba ficando mais caro, porque o produtor tem escassez da matéria-prima, tem escassez, ou seja, a escassez é que cria inflação. E a terceira inflação é a inflação fiscal, que é o que o governo, para poder se financiar, lança títulos ao mercado, aumenta a base monetária, lança mais dinheiro, desvaloriza a sua própria moeda, e do momento em que ele desvaloriza a própria moeda, ele cria inflação, porque ele faz com que a moeda se desvalorize em relação a todo o conjunto da economia. E aí esse é o terceiro tipo de inflação. Então a política monetária, ela precisa estar atenta a todos os modais de inflação. E um dos modais de inflação que está dificultando a vida agora é exatamente esse. Nós temos aqui, Jason, uma pergunta de um ouvinte, é o Edivaldo do Jardim Miriam. Ele diz o seguinte, que quando ele conversa com os amigos dele, que são economistas liberais, eles assumem que foi um erro do governo Temer deixar os juros da Selic os juros altos demais por muito tempo, tentando atingir o centro da meta de inflação. E aí ele faz uma análise que isso custou aí 3 anos de economia paralisada. E que o atual presidente do Banco Central pode paralisar o país por mais 3 anos se continuar com isso. Você já fez uma explicação, mas como o ouvinte mandou, né, essa pergunta, o governo Temer errou ou não? Imagina, o governo Temer teve uma das melhores políticas monetárias históricas, conseguiu reduzir a taxa de juros a 6,5%, essa pessoa está muito mal informada. Em 1 ano e meio de governo, a gente conseguiu reduzir a taxa de juros a 6,5%, foi uma queda consistente de juros, e ele conseguiu uma coisa mais importante, nas curvas longas de juros, ele conseguiu manter as curvas longas de juros abaixo de 10%, ou seja, em 1 dígito, algo histórico no Brasil. E quando ele conseguiu reduzir essa taxa de juros a 1 dígito, aí sim eles reduziram o custo de crédito para parte da indústria, tudo que realmente demanda os juros mais baratos, que são os juros longos e também juros imobiliários e, por exemplo, os juros automotivos. Então, ou há uma percepção política dessa situação, ou há uma percepção equivocada em relação ao governo Temer. O governo ele criou Temer... as bases de um crescimento sólido e de uma queda de juros também muito sólida. O governo Temer acabou surpreendendo tanto o mercado quanto os investidores na condução da economia, né? Exato, em diversos aspectos. Inclusive, se não fosse... não vou fazer acusações aqui, mas pela questão dos Wesley, lá dos irmãos Wesley, não sei o que lá da JBS, tentar fazer aquele factoide, muito provavelmente teria avançado ainda mais. E agora depois de tudo isso, estão viajando para o exterior com o presidente, né? Mas, pois é. Bom, eu quero se não fosse isso, o Brasil teria avançado mais em termos econômicos. Então, acho que essa pergunta, ela está se equivocando no período, ou ela tem uma percepção distorcida. Bom, eu quero agradecer o Jason Vieira, economista, que tirou um tempinho para falar conosco sobre essa história da taxa dos juros, e vamos esperar, então, no final da tarde, o que o Copom vai anunciar. Agora, última pergunta, eu esqueci de falar isso com você. O Lula, ao não liberar, né, o anúncio, a divulgação desse arcabouço fiscal do Haddad, e eu concordo com você, porque eu tinha falado aqui que foi o Lula, ele só adiou porque ele não gostou da proposta, isso atravanca ainda mais essa questão do desenvolvimento da economia, porque o mercado está de olho, está todo mundo em compasso de espera, dizendo, vamos para onde, né? Isso acaba atrapalhando ainda mais? Na verdade, o crescimento econômico esse ano vai ser mais fraco, mas por uma série de fatores, inclusive internacionais. Eles estão tentando, não sei se existe ali um temor de que isso aconteça, que possa haver comparações, por exemplo, com o último ano do mandato anterior, que cresceu quase 3%. Então, esse que eu acho que é um dos grandes problemas. É tentar se comparar com o mandato anterior e vai entregar um crescimento inferior. Que não vai ser, entre aspas, culpa deste governo, deste mandato, porque por mais que se faça esse ano, existe uma conjuntura internacional, uma série de problemas que realmente dificilmente vai se crescer no mundo mais do que está sendo projetado. Agora, ao não anunciar o pacote, ao não deixar que esse anúncio seja feito, isso daí, na verdade, adia a percepção de que os juros vão cair num período correto que deveriam cair.
que é agora na metade do ano. Esse é o que todo mundo esperava, e que os juros fossem lá para quase 10% esse ano. Já acabou essa projeção. O mercado encerrou essa projeção porque o governo está demorando. Se o governo fizesse a coisa mais rápido, provavelmente seria uma queda de juros. Mas, pequeno detalhe, se ele começar a cortar em junho os juros, eu acabei de falar da defasagem das decisões de política monetária. O primeiro efeito vai ser em março do ano que vem. Meu Deus. Então não adianta nada. É achar um bode expiatório para tentar explicar uma coisa da qual eles não querem explicar. Mas assim, de novo, pessoal, agradeço o convite e fica até uma próxima. Tá certo, muito obrigada. Bom, e quem já está conosco aqui é o Heitor Freda, ele vai nos atualizar sobre essa operação da Polícia Federal, que está desarticulando o quadrilha, né, do PCC, que tinha aí projeto ou planos de assassinar agentes políticos e agentes servidores públicos, entre eles o senador Sérgio Moro e também um promotor de justiça aqui de São Paulo. O que você tem de novo? Promotor Lincoln Gacchia, que seria um dos alvos dessa ação criminosa. Rose, para você que está chegando agora, são ações que acontecem neste momento em São Paulo, estado de São Paulo, e também no estado do Paraná e do Mato Grosso do Sul, com 11 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão em endereços de pessoas ligadas a essa organização criminosa, que tinha a intenção de praticar homicídios, extorsão mediante sequestro em pelo menos 5 estados contra autoridades públicas, em São Paulo, Distrito Federal, Paraná, Mato Grosso do Sul e no estado de Rondônia. A operação ela está sendo comandada por Brasília, mas é Campinas que é o centro operacional da quadrilha. Então, são 7 prisões já cumpridas. Dos 11 mandados de prisão, 6 foram cumpridos. E esse 7º caso de prisão é em flagrante. Ou seja, há uma situação de flagrante em um dos endereços que a Polícia Federal ainda não detalhou. Mas as prisões aconteceram em Campinas, Sumaré e Hortolândia. E dessas prisões na nossa região, são 5 homens e 2 mulheres. Aos poucos, as autoridades também vão se manifestando. Trouxemos mais cedo um pronunciamento feito pelo ex-juiz e senador atualmente Sérgio Moro pelas redes sociais, agradecendo às forças de segurança por terem feito uma investigação que evitasse que ele ou a esposa fossem alvos desses criminosos. E também quem se manifestou ao longo desta manhã foi o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, também pelas redes sociais. Ele já está trazendo informações sobre o trabalho da polícia com o seguinte post: foi investigado e identificado um plano de homicídios contra vários agentes políticos, dentre os quais um senador e um promotor de justiça, e hoje a Polícia Federal está realizando prisões e buscas contra essa quadrilha. Meus cumprimentos às equipes da Polícia Federal pelo importante trabalho, foi o que disse o ministro Flávio Dino nas redes sociais. Alguns detalhes que já estão aparecendo na apuração do jornalismo do Grupo Bandeirantes, Rose. Por exemplo, uma das intenções ao fazer esse alvo contra Sérgio Moro e contra o ministro seria, se não conseguir chegar às pessoas, sequestrar membros da família, o que incluiria a deputada federal Rosângela Moro ou alguém próximo ao casal. As ações não aconteceram porque enquanto a quadrilha estava monitorando Sérgio Moro e estava monitorando o promotor de justiça do GAECO, eles tinham a intenção de fazer as ações simultaneamente. Então os sequestros aconteceriam ao mesmo tempo. Como houve um desencontro, porque eles estavam naquele momento distantes, o sequestro não aconteceu. E a Polícia Federal conseguiu evitar que isso fosse adiante através dessa operação que acontece hoje. São os detalhes que aparecem por enquanto em relação a essas 2 vítimas, mas há uma expectativa por uma entrevista coletiva para saber quem eram os outros alvos políticos e de segurança pública que essa quadrilha planejava sequestrar, extorquir, em alguns casos Heitor, até matar. Você acha que tem a ver com o fato da transferência do Marcola para o Presídio Federal ou não dá para saber? Ou há uma desconfiança assim, sobre isso? Em 2006, quando o estado de São Paulo foi alvo de ações planejadas pelo PCC, esse era o motivo. Eram transferências não só do Marcos Erbas Camargo, o Marcola, para um presídio de segurança máxima, mas de outras lideranças. Acredito que sim, isso possa ter uma relação, porque aconteceu também quando o Sérgio Moro era ministro, ou ali começou a discussão para que Marcola fosse transferido para um presídio federal, e há uma insatisfação
pelas informações passadas por investigadores dentro da organização criminosa, por esse circo montado, por estar se fechando cada vez mais o cinto contra a organização que age dentro e fora dos presídios. Se em 2006 a ação aconteceu dessa forma, eu não descartaria que em 2023 ela tenha sido repetida e teria como alvo pessoas públicas e pessoas de grande repercussão. Tá certo. Heitor, muito obrigada pelas suas informações e vamos esperar novas novidades. Acho que amanhã a gente já vai ter, aí sim, amanhã a gente vai ter, com essa entrevista coletiva, todas as informações sobre essa operação, que ainda bem a Polícia Federal foi ativa e impediu sequestros e até que uma tragédia, né, na vida aí desses agentes políticos e também o servidor público, o promotor. Obrigada, viu, Heitor? Eu que agradeço. Lembrando que Sérgio Moro prometeu um pronunciamento público no Senado hoje à tarde, que, claro, a Rádio Bandeirantes vai acompanhar também. Tá certo. Muito obrigada, viu? Gente, eu vou aqui, nós temos poucos minutos, eu vou tentar falar dos ouvintes, porque senão eles mandam, depois eu não leio, não tem sentido, né? O Adriano Vermelho disse assim: eu não fui e até esse momento não sou eleitor do Moro, mas independentemente dos erros jurídicos que, na minha opinião, aconteceram por uma vontade legítima de fazer justiça e fez temporariamente, ele, como juiz, chegou onde nunca ninguém esteve. Atingiu inatingíveis e toda manhã, durante a Lava Jato, duvido que os corruptos não acordavam assustados ou até dormiam mal com medo da Polícia Federal em sua porta. Mas, uma vez, ele se torna alvo de vingança do crime. Portanto, se essa horda do mal o quer morto, nós devemos exigir que o Estado o mantenha vivo e atuante. Homens honrados e de coragem são cada dia mais raros. É isso, né, gente? E enquanto eu vou procurando aqui o outro ouvinte, queria que o Edmilson falasse rapidinho da história do Lula, do PL, do Republicanos, querendo um impeachment do Lula por conta de uma entrevista que ele deu. Eu não lembro que foi para onde que foi. Deixa eu pegar aqui. Foi pela internet. Peraí, deixa eu ver. O site Brasil 247. E ele disse que, na época, Bom, eu não vou repetir aqui o palavrão que ele queria, mas ele queria, na verdade, prejudicar o juiz Sérgio Moro quando ele estava preso. Acabar com o Moro. O Brasil só vai ficar bom quando nós acabarmos com o Moro. Só que ele não usou o verbo acabar, ele usou um palavrão no meio aí, que todo mundo deve saber, certo? Qual que é. E é uma coisa triste, né? Um presidente da República falar uma coisa dessa no ar, público, certo? Em relação a um juiz e a um senador da República. Por isso que alguns partidos aí de oposição ao Lula já estão pedindo o impeachment dele, porque é uma falta de decoro, totalmente, não decoro com o cargo, certo? É um presidente da República, certo? E quando ele fala um negócio desse, ele pode até estar incentivando aí ações de pessoas mais radicais, de esquerdistas mais radicais, ou de lulistas mais radicais, de cometer uma ação dessa. Não estou dizendo que tem uma relação com essa história do PCC, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é lamentável, né, que um presidente da República se refira a um senador da República por maneira. Claro que o Moro pode ser criticado sim, certo? E o Lula deve ter 1000 motivos para tentar criticar o Moro, certo? Embora o processo do Moro, tudo que o Moro fez, passou por mais 8 juízes, né, magistrados e ministros e desembargadores, e ninguém viu problema nenhum naqueles. Os processos foram anulados aí pelo STF, por um motivo que o STF resolveu criar, certo? E agora, mas as acusações contra o Lula não acabaram, elas estão em outra instância agora, vão para outros processos, e ele não vai ser criminalizado, não vai para cadeia mais, porque o tempo não vai dar mais tempo de acontecer isso, certo? Agora, é lamentável, né, que um juiz, que um presidente da República se refira nesses termos, né, a um juiz que é um dos elos de toda a movimentação que houve para prender, para descobrir os crimes todos cometidos pelo governo. Né? O contexto da conversa foi de que ele falou isso quando que ele pensava a intenção de se vingar do Moro o tempo todo quando ele estava preso. Mas eu concordo com o Edmilson quando diz assim, um presidente da República jamais deve usar esses termos ou falar isso. E por que eu acho que incentiva? Porque nós mesmos aqui, muitas vezes, quando a gente via pessoas utilizando armas e dizendo que ia perseguir um esquerdista, prender o presidente Lula, sugerindo que matasse, nós sempre dissemos aqui, isso incentiva a violência.
e, a mesma forma, o Lula também incentiva a violência. O Wagner está dizendo, viva o governo do amor, nunca duvidei. O plano foi e sempre será a vingança. Meu Deus, um presidente que dá uma entrevista como se estivesse sentado na mesa de um bar, com uma garrafa e um copo de cachaça à sua frente. Que nível? Mas como se habitou dizer, o amor venceu. Percebe-se, só um detalhe. O citado na entrevista tinha um plano de ser assassinado pela maior facção criminosa do país. Quanta coincidência, não, enfim, que seja enganado quem quer. Ou seja, Edmilson, o Wagner já está fazendo uma relação da fala do Lula com a operação de hoje. Tiago. Não tem nada a ver, evidentemente, não. Certo? Mas acaba incentivando outras ações, né? É uma coincidência, né, que esse plano do PCC tenha sido desvendado hoje, justamente no dia seguinte à entrevista do Lula. Mas, claro, o plano do PCC vem de muito mais tempo, certo? Já não há uma relação direta da fala do Lula com isso. Mas é lamentável, tanto o plano de matar o Moro aí pelo PCC, quanto a fala do Lula. Ambas são lamentáveis no mesmo nível. Bom, acho que tem que tomar um pouco de cuidado com essas conexões, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, Lembrando que é a Polícia Federal, que é do governo federal, que está fazendo a operação. Tem nada a ver. Recentemente nós tivemos aí uma deputada postando uma foto dela com uma metralhadora na mão e com cartaz com uma mão com 4 dedos sendo atingido por balas, ou seja, uma referência explícita a incentivo a atentado contra o Lula, certo? Isso é lamentável também, do mesmo modo, certo? A gente não pode admitir um negócio desse. E se ela for caçada, eu acho que vai ser muito bem caçada. Olha, como a gente criticava o Bolsonaro quando se manifestava de forma equivocada, o Lula também tem que ser criticado, e ele errou completamente. Mesmo contando uma história do passado, ele, na função de presidente, não tem que falar isso de maneira nenhuma. Podia ter se expressado de outra maneira e talvez nem ter falado sobre essa história, que não convém dizer sobre isso, ainda mais na posição que ele está hoje. Errou feio. A Silvana Padovan está dizendo que, novamente, nós estamos colocando panos quentes na ameaça do Lula. Faça o papel de vocês, sejam jornalistas de verdade. Ele se vingou de muito já, e vocês sabem. Às vezes eu acho que as pessoas não entendem. Elas não ouvem o que a gente falou, sei lá, eu não entendo isso. Não entendo realmente, certo? Eu acho que pano quente não está botando, ninguém está botando aqui. Nem contra o Lula, nem a favor do Lula, nem contra o Bolsonaro, nem a favor do Bolsonaro. Vamos acabar com essa história. Gente, eu tenho que ir embora. Tem um monte de gente aqui, tem muita participação de ouvintes. Eu não consegui ler todas e nem colocar os áudios, mas amanhã a gente tenta começar desde o início do programa, colocando os comentários dos ouvintes. Bom, Thiago, Edmilson, tchau para vocês. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Obrigado pela audiência e vamos que vamos. Bom, e os ouvintes, tchau para vocês e até amanhã. Gente, beijos. Tchau. Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você.